Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, seu amigo de sempre, irmão Gilvan Gomes, fazendo mais um vídeo para estudarmos um pouquinho sobre um trecho bíblico. Hoje nós vamos estudar um assunto bastante interessante. No livro de Gênesis, capítulo 6, relata a existência de gigantes antes do dilúvio. Também o livro de Gênesis, capítulo 6, possivelmente fala que esses gigantes eram filhos de mulheres humanas com anjos caídos. Essa tese está pautada no livro de Enoque. E é uma tese extremamente aceita por muitas pessoas. Mas, afinal, existiam gigantes antes do dilúvio? Essa tese merece crédito se as mulheres, se os anjos puderam ter relações sexuais com as mulheres. Então, pessoas que nascem com esse problema hoje, pessoas que nascem com o gigantismo hoje, também são fruto de relação sexual com demônios ou anjos e mulheres? Nós vamos estudar sobre esse tema hoje. Vamos analisar o livro de Gênesis. E aconteceu que os homens, capítulo 6, começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. Eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de famas. Vamos lá. É verdade que os anjos caídos ou anjos tiveram relações sexuais com mulheres e elas geraram deles, tiveram filhos deles e eram esses os possíveis gigantes. O livro de Enoque fala sobre os Néfilins, é uma palavra hebraica, Néfilins. E, segundo este livro, os Néfilins são os pais ou são os primeiros gigantes da história. E posteriormente, no dilúvio, também surgiram os filhos de Anak, que também eram gigantes. Ok? Vamos lá. Primeiramente, eu vou pontuar porque que eu não acredito nessa tese. Vamos lá. Primeiramente, a Bíblia explica a própria Bíblia. Isso é o princípio básico da exegese. Ok? Nós temos a Bíblia Sagrada, que desmonta essa tese. E quem desmonta essa tese é o próprio Jesus Cristo. Certa vez Jesus estava ensinando com seus discípulos e alguns saduceus, alguns doutores da lei, fariseus, que estavam sempre ao redor de Jesus, e certa vez alguns deles, alguns de desse grupo, falaram para Jesus: Senhor, deixa eu lhe contar uma história. Uma mulher se casou com um homem, e o homem tinha 7 irmãos. E o homem morreu. E a mulher casou com o segundo irmão, porque era costume da época, quando o marido morria, sem ter filhos, principalmente. Então o irmão mais novo, ou mais velho, se fosse o caso disso acontecer inverso, para não deixar o seu nome desonrado e para dar posterioridade ao nome do seu irmão, então ele entrava, casava com essa mulher, tinha relação sexual com ela e ela engravidava dele, e o filho que ela tivesse era considerado do irmão falecido. Ok? Ela casou com o segundo irmão e esse também morreu. E ela casou com o terceiro, também morreu. Casou com o quarto, também morreu. E desse jeito morreu os 7. E por último, depois que acabou os 7 filhos, que morreu os 7 irmãos, a mulher morreu. E os saduceus disseram: mas Senhor, resolve esse problema. Na ressurreição, essa mulher vai ser mulher de quem? Do primeiro
Do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto ou do último? De quem que essa mulher vai ser? Jesus olhou para ele com um ar de muita indignação. Jesus falou: como vocês são hipócritas. Vocês não sabem que na ressurreição serão semelhantes aos anjos, que não casam e não se dão em casamento? Vamos lá. Com essa passagem bíblica, Jesus nos afirma que anjos não casam e não se dão em casamento por um princípio, por uma razão básica. Não existe reprodução de anjo. E o casamento, a família, o casamento criado por Deus, tinha como objetivo principal a reprodução, o crescer e multiplicar. E isso foi uma coisa que Deus entregou para o homem e a mulher. Ambos têm a sua função e o seu papel no processo da reprodução. O homem é quem gera o sêmen e entra na mulher, e a mulher tem todo o processo reprodutivo, todo o processo de gerar a criança, de passar todo o período pré-natal até o momento do nascimento da criança, onde ela dá à luz à criança, ok? E anjo não foi feito para reproduzir, tá? Porque anjo não morre, ok? Ah, mas quando Deus fez os homens, então Deus sabia, Deus já estava contando que o homem ia morrer. Não vamos entrar nesse tema, tá? Quando eu digo que anjos não morrem, é que não passa uma geração de anjos, ok? Anjos são eternos, porque anjos são espíritos, ok? Anjos são espíritos, são metafísicos. Anjos não têm carne e osso. Mas, Gilvan, no Antigo Testamento, alguns anjos se materializaram. São chamados de teofania. Até mesmo o próprio Jesus Cristo se materializou, conversou com Abraão, conversou com Jacó. Acreditamos que o próprio Jesus Cristo estava na fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Isaías, Misael e Isaías. Ananias, Misael e Isaías, desculpa. Então, essas pessoas não podiam se materializar. Isso é diferente, vou explicar por quê. Essa questão de se materializar naquele exato momento teve a aval de Deus. Deus ordenou. Quando Deus ordenou, isso aconteceu. E Deus pode materializar um anjo. Deus pode fazer com que o anjo crie carne e osso. Mas, sinceramente, eu não acredito de forma alguma que Deus iria fazer um anjo materializar para ter relação sexual com uma mulher. Não. Quando um anjo vinha à Terra, ele tinha um objetivo específico. Ele vinha mandado por Deus. Ok? E muitas vezes essa materialização não passava de uma visão. Tá bom? Vamos lá. Se o homem é físico e o anjo é espírito, então é meio que ilógico essa relação sexual. Não dá para você conciliar as duas coisas, tá? Mas existiram gigantes. Os gigantes existiram, os filhos de Anak, os Néfilis. O livro de Enoque foi quem escreveu sobre isso, é quem relata essa história. Primeiramente, eu tenho muita dúvida sobre o livro de Enoque. Ah, mas o livro de Enoque existiu, foi encontrado. Você sabia que existem várias e várias versões do livro de Enoque que foi encontrado em vários lugares diferentes, na Irlanda, em Jerusalém e em vários lugares, ok? Várias partes, vários textos, onde eles compilaram e disseram o livro de Enoque. Ah, mas Enoque pode ter escrevido. Eu duvido muito. Historicamente falando, um dos primeiros relatos da escrita era em forma de cuneiformes. Foi encontrado na terra de Ur dos Caldeus, tá? Terra onde Abraão nasceu, aonde ele residia com sua família, ali nas regiões da Babilônia. Ali foram encontrados
o que é considerado os primeiros escritos em tabletes de cuneiformes, de argila, onde eles colocavam ali, escreviam naqueles tabletes. Isso aconteceu depois do dilúvio. Acredita-se que os tabletes aconteceram depois do dilúvio. Deve-se lembrar que a terra foi destruída por águas, ok? Então, possivelmente nada teria sobrevivido ou resistido a uma força, a um impacto tão grande de um dilúvio. Mas Noé pode ter guardado esses livros, essas memórias. Sim, pode ter, se Enoque tivesse escrevido. Mas eu piamente não acredito nisso, até mesmo pelo misticismo que este livro carrega, de diversas formas. Quem já leu o livro de Enoque sabe do que eu estou falando, ok? Com esse dado de que Jesus falou que anjo não reproduz, e que eu particularmente, historicamente dizendo, os primeiros escritos foram os tabletes cuneiformes, segundo a história e a arqueologia, e que se passou a questão do dilúvio, e que anjos não conseguem, Deus não daria ordem, na minha opinião, a nenhum anjo para que ele se materializasse e tivesse relação sexual com anjos, são as principais teses pela qual eu não acredito que eram gigantes. Mas calma que tem mais. Nos dias de hoje ainda existem pessoas que são gigantes, consideradas gigantes. São pessoas altas. No Ceará nós temos um caso de um rapaz, nós temos o homem mais alto do mundo, você pode pesquisar isso, ele está no Guinness Book, se eu não estou enganado ele tem 2,60 m, tá? Nós temos diversas fotos de pessoas, de ossos, de esqueletos que foram encontrados, de supostos gigantes. Essas diversas fotos, muitas delas, ou a maioria, se não todas, já foram testificadas que são falsas. Existiu um gigante no ano de 1869, que foi encontrado em Nova York, e todo mundo falou, achamos um gigante, tinha 3 metros de altura e seu pé media 52 centímetros. Só que, detalhe, foi descoberto que esse gigante, na verdade, foi esculpido 2 anos antes. E que o dono de uma fábrica de cigarro foi quem mandou esculpir. E que ele chefiava a expedição para visitar esse gigante e cobrava cerca de 50 centavos de dólares para ver o gigante. Teve até um caso bastante curioso, onde o dono de um circo de falsificações ou de imitações, ele tentou comprar esse gigante, porque, para você ter uma ideia, até o prefeito participou de uma cerimônia para um reenterramento, um ressepultamento desse gigante, esse suposto gigante. E um dono do circo falou, eu quero comprar essa falsificação, e por 30 mil dólares, e o dono não vendeu. E ele então mandou esculpir um igual para ele. E saiu uma reportagem, uma matéria no jornal, onde ele afirmava que o gigante dele é o verdadeiro e que o do cara era falso. Tá? E especialistas comprovaram que esse gigante era falso e que ele havia sido esculpido. Isso é um caso, mas vários e vários casos de ossadas de pessoas que teoricamente, supostamente eram gigantes da antiguidade, já foram descartados, já foram consideradas falsificadas, ok? Existe, segundo a medicina, uma doença no cérebro chamada gigantismo, e diversas pessoas, muitas delas, desde antigamente até os dias de hoje, sofrem com essa doença, tem um crescimento exacerbado. E essa doença, hoje, é uma doença que tem até sim um tratamento, então a pessoa consegue controlar. Mas, se é uma doença não controlada, ela tem o potencial de se estender mais. E a pessoa vai sim ter um tamanho um pouco exagerado, tá? Um pouco anormal, assim dizendo. O que eu piamente acredito que era o que Golias e seus irmãos tinham, tá?
Assim como o seu pai também, o seu pai ou seus pais Anaques, porque podia ter sido genético, tá? Passado de geração a geração, ok? Essa doença do gigantismo. Mas, para fechar a tese de Gênesis 6, ok? A mesma palavra Nephilim, em hebraico, ela vem do verbo Nephal, que significa terroristas, do verbo não, da palavra Nephal, que também pode significar terroristas, homens violentos, não quer dizer literalmente gigantes. E pelo que a Bíblia Sagrada relata no livro de Gênesis, no mesmo capítulo 6, que os homens eram considerados os valentes da época e que o homem se corrompeu a ponto da corrupção ser tão extrema de Deus destruir a terra, eu piamente acredito que a Bíblia Sagrada não estava falando gigantes, e sim terroristas, pessoas más, perversas, homens que praticavam maldade, assassinos, tá bom? Então essa foi a tese. Mas calma, então explique o livro de Gênesis 6. Ok. Filhos de Deus são considerados todos aqueles que creem em Deus e que lhe obedecem, tá? Existiam duas descendências, a descendência de Caim, que se tornou do maligno, porque Caim matou seu irmão Abel e se rebelou contra Deus, ok? Caim teve a sua descendência gerada. E Sete, que é considerado o primeiro da genealogia de Jesus Cristo, depois de Adão, óbvio, estou falando dos filhos de Adão, Sete foi o primeiro que dele descendeu Jesus Cristo. Sete servia ao Senhor. Então a descendência de Sete gerou a Enos, Enos Cainã, Cainã Malalel Jared, Jared Enoque, Enoque Matusalém, Matusalém Lameque, Lameque Noé. Essa geração, essa descendência podia ou pode ser considerado como os filhos de Deus, aqueles que serviam ao Senhor. E o que pode ter acontecido, o que provavelmente aconteceu, que certamente aconteceu, é que a descendência de Sete, daqueles que serviam a Deus, viram que os descendentes ou as descendentes de Caim eram bonitas e tomaram para si mulheres. Então Deus se aborreceu com isso, porque eles, os filhos de Deus, começaram a se corromper com as mulheres, com as filhas dos homens, e teve essa descendência desastrosa, ok? Então, se você gostou desse estudo, por favor, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like em nome de Jesus, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Um abraço, que Deus abençoe.